trabalho realmente está conseguindo chegar aí, aproveitando também a sua aposentadoria? Ou ainda tem gente que está buscando aí novos desafios? Será que é por realmente possibilidade de buscar novos desafios ou necessidade? Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com o pós-doutor em Educação e Gerontologia. Ele também é coordenador da Universidade da Maturidade da UEMS, a Universidade Estadual aqui de Mato Grosso do Sul, de Janires Lagiano Neto. Um bom dia, seja muito bem-vindo à CBN Campo Grande. Bom dia, Karina, e a todos que nos ouvem aí para essa entrevista. Bom, vamos começar entendendo, né? Quem são esses idosos de hoje em dia? A gente está falando de quem? Qual é esse perfil? Bom, primeiramente já de saudar todos os aposentados, né? Hoje é o Dia Nacional dos Aposentados e Dia Internacional da Educação. Olha, duas datas importantes aqui. Então, para nós aqui da UEMS, toda a equipe, uma satisfação estar aqui. E os aposentados, né? Em linhas gerais, a gente tem essas pessoas que chegaram na fase hoje prevista para atingir esse benefício, né? Previsto em lei. Mas tem várias questões que mudam um pouco essa figura que muitas vezes as pessoas imaginam que aquela pessoa que já está numa fase muito avançada. Sim. Então, dependendo do tempo de contribuição, né, e os cálculos aí previstos pelo sistema previdenciário, tanto nacional como também os estaduais, atinge essa possibilidade, então, de receber essa remuneração, né, pelo tempo aí dedicado ao trabalho. Então, são pessoas que elas são das mais variadas formas. Então, também de objetivos diferentes, né? Tanto financeiro, como também na questão socioemocional, da qualidade de vida. Enfim. Mas primeiro, essas pessoas, de fato, elas estão conseguindo se aposentar? Olha, nós temos vários dados, né, pesquisas que apontam, inclusive uma das pesquisas do Serasa, que analisou o comportamento dos aposentados no Brasil, chegou uma conclusão que a cada 10 aposentados, 6 ainda precisam ou sentem a necessidade de complementar a renda. Uma vez que essas estruturas familiares elas vêm se diferenciando e colocando para esse aposentado uma responsabilidade também de provedor, né, familiar, provedor financeiro. Então ele precisa ter essa complementação, porque também a média de renda nacional, ela é muito próxima do salário mínimo. Então, quando tem uma estrutura familiar com vários componentes, a necessidade de manter ativo é importante. De outras formas, que não seja o trabalho formal, mas informal, isso ocorre. Professor, a gente está falando aqui, então, de que mais 50% aí, na verdade, 6 a cada 10, né, continuar trabalhando. Quer dizer, essas pessoas se aposentam, mas elas buscam uma segunda atividade para complementar renda, é isso, né? Exato, é um impacto muito grande, porque se a gente for pensar que essa renda média ela chega próxima ao salário mínimo, é uma fase da vida onde, além da estrutura familiar, também tem as suas necessidades pessoais, inclusive para compra de remédios, né, de saúde. Então, é um desafio muito grande. Mas também tem aqueles aposentados que não faz parte dessa estatística, buscam de outras formas para adquirir qualidade de vida. Né? Então, vão realizar outras ações que não puderam na fase ativa. Olha só, então assim, é aquele aposentado que conseguiu estabelecer uma renda que hoje garantiria uma aposentadoria tranquila, que ele conseguiria aí, custear alimentação, moradia, abarcar essas despesas médicas, né, que conforme o avançar do tempo aí acabam ficando mais custosas, né, mais caras, mas essas pessoas, elas estão como? Elas estão saudáveis, elas querem buscar uma segunda atividade realmente para continuar se sentindo ativas? Com certeza, a gente visualiza isso muito na Universidade da Maturidade, na UEMS, quando nós temos vários perfis de acadêmicos extensionistas. Hoje nós temos 120 participando de Campo Grande e a maioria são de aposentados. Então essas pessoas aposentadas nos revelam os motivos de estarem ativos, mas para uma atividade que lhe gere prazer, que lhe gere bem-estar. Então, essas pessoas, elas vieram poupando saúde ao longo do tempo? Sim, Como elas é que é isso? chegaram nessa fase
dotadas aí de N possibilidades de transformar suas vidas, né? Deixaram um legado a partir desse trabalho e agora querem, de alguma forma, contribuir com a sociedade. Então, também aí vem o papel do educador político-social do envelhecimento humano, gerando esse apoio social, humano, nessas relações. Então, eles chegam ativamente. Nós temos, por exemplo, públicos 45 mais, a gente está alocado nesse projeto intergeracional, mas nós temos, para você fazer esse comparativo de longevidade, acadêmicos com 80 anos que jogam beach tênis todos os dias. Olha só que incrível. Né? Jogam vôlei adaptado, tem as suas atividades práticas, yoga, porque o nosso projeto político-pedagógico ele é muito amplo. Então, a atividade física é um dos pilares para gerar esse bem-estar. E qual que é a importância, né, dessa associação da manutenção da atividade física, mas também com o incentivo ao trabalho intelectual? Afinal de contas, o cérebro também continua muito ativo, né? Exatamente. Apesar que na própria gerontologia traz dados, né, que a gente naturalmente vai perdendo a questão cognitiva, motora, mas se nós ativarmos isso, continuarmos ativos, com ações de promoção de saúde e bem-estar, a gente vai ter aí uma longevidade muito maior, uma autonomia maior. Então, esse programa de extensão vem a esse encontro, né, de trazer bem-estar. Então, nós temos vários cursos de graduação envolvidos, tem a medicina, tem agora a fonoaudiologia, tem a terapia ocupacional, a psicologia e vários outros. E também trabalha a questão do empreendedorismo, porque ele também pode, ao mesmo tempo que ele busca essa ação de bem-estar, também de ter uma renda extra com várias possibilidades. Nós temos parceiros para poder consolidar esse empreendedorismo prateado que a gente chama. Então, há oportunidades para isso nos projetos de intervenção. Exatamente. Tem uma pesquisa, inclusive, do Sebrae, né, que indica a expectativa que em 2060 a porcentagem da participação da população de 50 anos ou mais no empreendedorismo será de pouco mais de 40%. Ou seja, também aí uma repercussão muito grande na economia. Essa economia prateada, de que forma ela está se estabelecendo ou se conectando com essa geração de idosos? Ela está totalmente conectada, não somente na geração de novas oportunidades, negócios, mas, sobretudo, enquanto consumidor. Então, esse público ele é bastante representativo. Se a gente for falar da população idosa no estado, chega a 15%, quase 500 mil habitantes. Então, a gente tem essa relação muito forte e essa comunicação direta, né? Existe uma empatia dentro desse segmento para gerar oportunidades e fazer com que essas pessoas também se despertem em novas projeções que até então eles não conheciam, como a questão da arte, como a questão do artesanato, entre outros que a gente também trabalha essa potencialidade dentro da Universidade da Maturidade. Mas isso está chegando mais numa economia criativa ou eles também acabam se aventurando em outras atividades econômicas? Exatamente. É uma economia criativa onde se geram várias oportunidades a partir daquilo que está sendo consolidado no mercado. São pessoas ativas dentro de um sistema de comunicação, porque eles também vão buscar na universidade uma formação digital. Então, eles já estão fazendo VidaCast, que é o podcast. Eles estão realizando atividade de empreendedorismo junto ao Sebrae, inclusive. Nós temos um programa de formação para gerar essa economia. E nós também temos vários outros programas de atenção, porque é uma tecnologia social. Então, ele vai em busca do conhecimento e leva para outras realidades aquilo que pode trazer o benefício também para o coletivo. Então, são 48 bairros hoje, só na capital, representados na Universidade da Maturidade. De que forma o mercado de trabalho, né? A gente está falando aí de pessoas, mais especificamente, falando sobre o empreendedorismo, que elas são as protagonistas desse trabalho individual, né, ou como empreendedor, enfim. Mas também a gente tem um mercado mais ampliado que, de repente, essas pessoas elas estão buscando postos de trabalho já em empresas constituídas, né, como colaboradores mesmo. Como é que esse mercado de trabalho está recebendo esse público? Bom, a gente ainda tem que trabalhar muito essa questão de uma sensibilização, porque o preconceito existe, né? A questão do etarismo ele está posto na sociedade, é cultural. Mas nós temos boas práticas de organizações,
tanto público como privado, que vem fazendo essa reinserção dessas pessoas 60 a mais para esse mercado de trabalho. E existem ganhos assim importantíssimos na intergeracionalidade, entre as gerações. Porque existe uma pessoa com uma experiência de mercado, uma experiência de vida, que pode incorporar boas práticas para os jovens que estão entrando. Então, há sempre uma troca positiva nesse processo e ninguém está tirando o lugar da outra pessoa. Na verdade, está complementando e trazendo possibilidades para poder enxergar e alavancar o desenvolvimento, né, quando a gente tem essa boa relação. De que forma essa mistura de gerações, né, ela pode contribuir para o bom andamento numa empresa, por exemplo? Olha, são vários aspectos. Com relação à pessoa que tem a maturidade já consolidada, a questão da paciência, o bom trato, né, um atendimento personalizado, quando ela observa os detalhes, né, de uma ação que é importante para poder gerar um resultado. E aí o mais jovem ele é um pouco mais ansioso, né? Tem vários aspectos que a gente conhece desse perfil, mas quando se junta, existe uma neutralidade, né? Existe uma integração de objetivos, um equilíbrio. Então a gente percebe isso nas nossas ações na universidade, porque o jovem participa junto com a maturidade. E bons resultados são colhidos a partir dessa relação. Você comentou ainda, né, sobre essa questão do etarismo, né? E a gente tem ouvido cada vez mais falar sobre esta palavrinha mais especificamente. Ela tem envolvido essa questão realmente do preconceito? Sim, e não somente dos jovens com mais velhos, os próprios idosos assim sentem isso, né? Alguns replicam esse modelo de cultura, se sentindo incapaz, se sentindo às vezes, né, não útil à sociedade. E é isso que a gente tem enquanto dever de uma universidade pública, de uma sociedade, a geração de políticas públicas para ir combatendo o etarismo, né? Fazendo com que todas essas pessoas tenham seu espaço garantido na sociedade, porque também está previsto na Constituição Federal. Então, é importante reforçar. E organizações também valorizarem essa ação intergeracional. Isso é um bom estímulo. Nós temos, por exemplo, empresas que ganham prêmios quando tem essa inserção da pessoa idosa no seu quadro de colaboradores. Então, tem resultados aí expressivos que nos colocam numa posição privilegiada. E se a gente observar e não cuidar disso enquanto políticas públicas, a sociedade está envelhecendo. A pirâmide etária inverteu. Então, há projeções de 2050, 2060, um terço da população ser 60 a mais. Então, se a gente não pensar agora, nós estaremos nessa fatia e vai sofrer impactos, né, sociais bem expressivos. Então, é um momento agora de reflexão. Pensando nesses números, né, e analisando o que a gente tem aí pela frente, você acha que falta uma política pública em relação a, inclusive, a este incentivo da inserção, da manutenção, ou até mesmo de concessões para que essas pessoas 60 a mais continuem no mercado de trabalho? As políticas públicas, de forma geral, até existem, né, existem programas, existe iniciativa entre as instituições, nós fazemos parte de algumas ações, né, que envolvem tanto o poder público como a privada, mas a gente precisa avançar nisso. E não somente no que está previsto, mas em ações concretas, onde envolvam essas ações e essas pessoas que vão receber os benefícios dessa integração. Olha, quero agradecer muito a gentileza do professor Djanires Lagiano Neto, ele que é pós-doutor em Educação e Gerontologia, coordenador também da Universidade da Maturidade, da Universidade Estadual aqui de Mato Grosso do Sul, né, fazendo essa análise de hoje. Quem são os nossos idosos, né? Bom, e resumindo, professor, os nossos idosos, eles são mais ativos? Muito ativos. Inclusive, aqueles que têm dúvida, eu aproveito para convidar para conhecer o programa da Universidade de Maturidade da UEMS. Né? É um programa de formação ao longo da vida, é uma tecnologia social, são pessoas que têm uma vontade de viver e esse é o principal pré-requisito de estar nessa universidade. Então, para a gente é uma satisfação, trago um abraço do nosso reitor, professor Laes, da professora Luciana, que são entusiastas nesse programa e desejar aí, né, um bom dia dos aposentados, que aproveitem, mas também aproveitem de uma forma saudável, né? Saiam de casa,
procurem outros programas, outras ações. Atividade física é importante e cognitiva também. Então, conhecer novas culturas, viagens, participar de programas faz parte também da vida e traz bem-estar. Isso mesmo, qualidade de vida acima de tudo. Muito obrigada, um bom dia, bom trabalho. Obrigado. A gente vai fazer uma pausa, hora das notícias nacionais, e a gente volta já. Universo Feminino em Pauta. Oferecimento Seibin. Cuidado completo. Viver é uma arte. Cuidar da sua saúde também.